Estia atualizada, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos te louvar, Pai, por saber que tu usou homens para estar preservando essa tua santa palavra até nós, ó Pai. Que privilégio, Senhor, é podermos ouvir as palavras de vida eterna, Pai. Que graça nós temos, ó Deus, de podermos morar numa nação, nascer numa nação onde a tua palavra foi pregada a nós, onde temos livre acesso às tuas sagradas escrituras, Senhor. Como é bom, Pai, podermos abri-la, lê-la, meditar nela, ouvir a pregação dela. Que grande graça e privilégio nós temos, Senhor. E nós estamos mais uma vez nos colocando diante de Ti agradecidos por ouvirmos a leitura da Tua palavra. Mas também queremos Te pedir, Senhor, que Tu fale conosco por meio da pregação poderosa da Tua santa palavra. Que Tu faças, ó Deus, com que saiamos daqui diferentes, Senhor. Saiamos daqui, ó Deus, de modo que seja impactados pelo poder do Teu Espírito, ó Pai. Fala conosco, exorta-nos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntasse para você o que seria o sucesso profissional naquilo que você faz, o que você me responderia? O que seria o sucesso em ser um empresário de sucesso? O que seria sucesso para um advogado que deseja ser um advogado de sucesso? O que seria o sucesso para um engenheiro? O que seria um sucesso para um professor? A gente vive numa época que não é diferente de outras épocas da história humana. Mas a gente tem essa ideia de sucesso hoje ainda mais massificado devido à difusão das novas tecnologias. Mas por toda a humanidade, toda a história humana, invariavelmente conviveu com a ideia de sucesso. Só que na nossa época a gente tem essa ideia de modo mais profuso. A gente tem essa ideia de modo mais difundido do que antes. Se você vê na Idade Média, assim, a ideia de sucesso na Idade Média, para aquelas pessoas que não eram donos de terra, mas eram simplesmente trabalhadores da terra, era sobreviver e vamos lá. Hoje parece que todo mundo é incentivado a entender que você pode ter um sucesso na área onde você atua. Jonas, ele é semelhante a Midas. Você sabe quem é Midas? Ele foi um famoso rei da mitologia grega. Para resumir a história de Midas, tudo que Midas tocava se tornava ouro. Ele tocou uma coisa, ouro. Tocou em outra, ouro. Jonas era semelhante a esse rei de Midas. Tudo que ele tocava se tornava ouro. O que é um sucesso para um pregador?
Poderíamos dizer que Jonas foi um pregador de sucesso? Stuart Olyott, eu já disse isso no início da série de sermões, ele chama o livro de Jonas, ele dá o título ao livro de Jonas de O Profeta Bem-Sucedido que Fracassou. Mas ele é um profeta de sucesso. Você vê que no capítulo de número 1, ele está fugindo de Deus, ele é confrontado pelos marinheiros, involuntariamente, ele acaba pregando para aqueles marinheiros, e aqueles marinheiros se convertem. Você chega no capítulo de número 3, ele chega lá para anunciar o juízo de Deus, e o que é que acontece? Os ninivitas, 120 mil pessoas, se convertem. O que o cara toca é ouro, meu amigo. Quem não gostaria de ser um pregador de sucesso? Você prega domingo, multidões se convertem. Próximo domingo, multidões se convertem. Você vai numa escola, dá uma palestra, falar sobre Jesus, multidões se convertem. Jonas é um pregador de sucesso. Mas o problema de Jonas é justamente isso, porque ele é um pregador de sucesso. O que sucesso para você traria felicidade, na profissão de Jonas trouxe para ele infelicidade. O que alegraria o coração de todos os pregadores entristeceu o coração do pregador e profeta Jonas. Ele era um homem de sucesso na anunciação do Evangelho. É inexplicável como uma pessoa que fez uma obra de arte, ele desenhou lá a sua pintura, vem um museu de renome e diz: nós queremos expor a sua pintura, a sua arte no nosso museu. Aí ele recebe esse telefonema, o artista, e fica triste. Como é que ele vai ficar triste? Ele vai ficar alegre. Mas ótimo! Parece que minha pintura deu certo, vai para o museu mais importante do mundo. Jonas fica triste. Eu estou pregando e pessoas estão se convertendo. A questão no capítulo de número 4 é com quem você vai ficar. Você vai ficar com a atitude de Jonas ou você vai ficar com a atitude de Deus? O que é que você faz diante da ação que Jonas faz, diante do arrependimento de Nínive? Você se comporta como Jonas, diante do arrependimento de Nínive, ou você se comporta como Deus, diante do arrependimento de Nínive? Essa é a grande questão. Temos dois lados aqui opostos. Temos Deus de um lado e temos Jonas, o profeta, do outro. Será que nós temos imitado Jonas ou nós temos imitado o próprio Deus? O tema da nossa mensagem hoje é o profeta furioso diante de um Deus gracioso. O profeta furioso diante de um Deus gracioso. A primeira coisa que nós podemos perceber está no versículo de número 1. O profeta enfurecido. Veja o que diz o versículo de número 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Voltemos um pouco à história. Lembremos de modo bem sintético quem era a nação assíria. Uma nação cruel, praticamente um estado terrorista da sua época. Uma nação extremamente ruim. Não é uma nação que conquistava outras nações. Era uma nação que conquistava outras nações, mas ganhava por meio do escárnio, do deboche, da ruindade, da tirania, esfacelando crianças, fazendo com que os pais vissem suas crianças serem despedaçadas. Então era uma nação extremamente cruel. Mas não só isso. A Síria seria um instrumento de Deus para punir a nação de Israel, como futuramente aconteceu. E esse era o medo de Jonas. Quando Deus chama Jonas para ir, isso vai ficar evidente no versículo de número 2 em diante. Quando Deus chama Jonas para ir à cidade de Nínive, a capital do Império Assírio, o que deixa ele desnorteado é justamente porque ele sabia que Deus ia usar essa nação como um instrumento para punir a sua própria nação, a qual ele tanto amava. Quando chega no capítulo de número 3, depois de Jonas ter sido engolido por um grande peixe, ter sido cuspido à beira-mar,
Ele então retoma o seu ministério e vai pregar naquela cidade. E ele começa a percorrer a cidade dizendo: em 40 dias Nínive será destruída. Ele colocou uma bomba relógio. 40 dias. Tic-tac, tic-tac. Ele disse: 40 dias no instante passa. Isso vai explodir, todo mundo vai morrer. Quando ele solta aquela bomba relógio, o que é que acontece? A cidade inteira se rende ao Senhor. Diz até que os animais se arrependem, se vestem no pó e na cinza. E quando chegamos no capítulo de número 4, fica a pergunta: qual é a reação de Jonas diante do arrependimento de Nínive e da não destruição da parte de Deus para aquela cidade? Nínive se arrependeu e Deus não destruiu aquela cidade. Agora como é que ficou Jonas diante dessa situação? É isso que o capítulo 4 tenta nos responder. Como foi a ação, a reação de Jonas diante da reação do arrependimento de Nínive que Deus agiu? Como foi a reação de Deus? Nós vimos que Deus tirou o mal. Qual é a reação de Jonas? E o versículo de número 1 inicia dizendo que Jonas desgostou-se. A palavra no original hebraico para desgostou-se diz literalmente que Jonas desgostou-se com grande desgosto. Veja a ideia. É que Jonas se desgostou-se com grande desgosto. O cara estava muito irado diante do arrependimento de Nínive e em especial da não destruição daquela cidade por parte de Deus. Lusky e Brito, comentando sobre isso, diz assim: todos na passagem, no capítulo número 3, os cidadãos de Nínive, o rei de Nínive, os animais, até mesmo de certo modo, o próprio Deus, arrependem-se. Mas Jonas resolutamente não se arrepende. No capítulo de número 3, está todo mundo generalizadamente se arrependendo. Crianças, idosos, homens, mulheres, ricos e pobres, animais, Deus. E Jonas, quando chega no capítulo de número 4, só ele não mostra arrependimento nenhum. A gente viu no sermão passado o que significa o arrependimento de Deus. Não é que Deus esteja lamentando por algum pecado. Não é que Deus tenha sido pego de surpresa. Ai, me arrependi de ter dito que ia destruir Nínive. Ai, como eu fui pego de surpresa. Não é isso. O arrependimento de Deus nada mais é do que a mudança de Deus na história, baseado nos decretos que ele já tinha determinado na eternidade. Mas Deus muda na história, mas tudo com base no que tinha sido decidido desde a eternidade. Seja como for, a ideia então aqui é, você vê todo mundo se arrependendo. Quando chegamos no capítulo de número 4, verso 1, como é que está Jonas? Arrependido? Não. Jonas está desgostoso, com grande desgosto. Ele está lamentando, ele está irado, ele está enfurecido. Eu não sei quantos de vocês, quando eram menor, assistiram um desenho animado. Eu acho que todo mundo, né? Então, é comum, não sei se vocês são do tempo da TV colorida. Tem alguns irmãos aqui que não são, tá? Então talvez a infância deles não se aplique ao que eu vou dizer aqui. Mas era comum no desenho animado, quando um personagem do desenho animado se enfurecia, ele começava a ficar vermelho. E muitas vezes saía uma fumacinha da cabeça dele. Aí você percebia que ele estava com muita raiva. Ele começava a ficar vermelho, e a fumaça começava a sair fumaça da cabeça dele. A ideia no original hebraico é justamente a ideia desse desenho. Jonas é como se ele tivesse tão vermelho de raiva que estivesse fumaçando dentro dele. A expressão aqui para ira é justamente essa expressão. É de uma pessoa que está esquentada. Mas o que a nossa ira e os desgostos que nós temos na vida revela sobre a nossa relação com o nosso Deus? Todos nós temos frustrações na nossa vida.
Todos nós, em algum momento, ficamos desgostosos com grande desgosto. Todos nós ficamos esquentados. Todos nós temos uma fumacinha em algum momento na nossa vida, na nossa cabeça. Mas o que isso revela sobre a nossa relação com o nosso Deus? Por que você fica desgostoso? Por que eu fico desgostoso? Em que situação eu fico desgostoso? Em que situação você fica desgostosa? Isso quer dizer o que sobre o seu relacionamento com Deus? Isso quer dizer o que sobre as coisas que mais importam na sua vida? O versículo de número 2 nos mostra se queixando da graça de Deus. Veja o que diz o versículo número 2. Se queixando da graça de Deus. O texto continua. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas está se queixando da graça de Deus. Mas há uma coisa que está embutida aqui. Jonas, ele ama mais a sua nação do que ele ama o próprio Deus. O texto diz assim: estando ainda na minha terra. A ideia aqui não é que a terra é a terra de Deus e que o seu povo é o povo de Deus, mas é o meu povo. Ainda estando eu no meio do meu povo, não é? Ainda estando eu no meio do povo de Deus, que é o teu povo. Não. Jonas diz: estando eu ainda na minha terra, no meu povo. Jonas está preocupado com a sua nação. Jonas pensa mais na sua nação do que no próprio Deus. Jonas não está preocupado, pelo menos nesse momento, com qualquer coisa que esteja relacionado com a glória de Deus. Mais uma vez, Lusky Brito nos ajuda ao dizer: ele considera Israel seu próprio povo e não o povo de Deus. Ele está escolhendo aliar-se com o Israel rebelde, em vez do Nínive arrependido. Seu povo é definido por etnia e sangue, e não por arrependimento e retidão. O povo de Jonas não é o ninivita ou os ninivitas arrependidos. O povo de Jonas é o Israel rebelde e distante do Senhor, porque simplesmente ele é da mesma raça, é sangue do meu sangue. Ele não definia povo de Deus e o seu povo como algo que era baseado no arrependimento e na fé em Deus. Era meramente porque ele era do mesmo sangue, da mesma raça, da mesma localização geográfica. Entretanto, Nínive era para ser vista diante de Jonas como a nação que agora pertence ao Senhor e que é parte do qual ele agora também deve ser visto como o povo de Deus. Jonas deveria dizer: esse agora é meu povo também. Mas não. Jonas não estava preocupado com o povo arrependido. Para ele, ser povo dele não era um povo arrependido, mas ser um povo que tinha a sua mesma raça e a sua mesma localização geográfica. O arrependimento de Nínive era algo que trazia dor ao coração de Jonas, porque Jonas sabia que o arrependimento de Nínive significaria Deus usar essa nação para ser um instrumento para punir o seu próprio povo. Jonas então aqui revela o que até o momento ele não tinha revelado no livro. O porquê ele tinha fugido de Deus. E ele diz: eu fugi porque eu sei quem é o Senhor. O Senhor é Deus benigno, compassivo, tardio em irar-se, que se arrepende do mal. Você já imaginou? Você fugir de um Deus desse? Eu vou fugir de Deus porque ele é compassivo. Eu vou fugir de Deus porque ele é benigno. Às vezes, quando você lembra de quando você era criança rebelde, você fugia do seu pai que ele via. Não é porque ele é benigno, não, é porque ele via com ira, né? Porque você fez alguma coisa errada. Jonas está fugindo de Deus porque ele é benigno. Ei, não vou fugir de Deus porque ele é muito benigno. Faz sentido um negócio desse?
Mas ele diz, eu estou fugindo do Senhor, porque o Senhor é um Deus benigno, compassivo, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Isso é uma citação de Êxodo, capítulo de número 34. Vamos abrir as nossas Bíblias. Êxodo, capítulo número 34, verso 6. Quando o povo de Deus, quando Moisés está adorando ao Senhor lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, está recebendo a revelação do Senhor, o povo está embaixo. O que é que acontece? Moisés está demorando muito. Vamos fazer um bezerro para adorarmos ao Senhor. E eles fazem um bezerro. E vocês lembram o que é que acontece, né? O caos foi estabelecido. Quando Moisés desce, ele desce enfurecido. Pessoas são mortas. Aí Deus diz que quer destruir aquela nação. Então Deus se revela a Moisés. Moisés clama ao Senhor, não, Senhor, não risca essa nação. O povo vai dizer, como é que tu diz que é povo teu e tu não conseguisse levar para a terra? Faz isso não, Senhor. Ele clama ao Senhor. Mas no final, no capítulo número 34, verso 6, Deus revela-se a Moisés, como está expresso aqui em Jonas, capítulo de número 4, verso 3. Veja o que diz o capítulo 34 e 6 de Êxodo. Diz assim o texto bíblico. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldição e a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés agora, diante da negação de Deus de destruir o seu próprio povo, por ter a sua oração sido respondida, ele diz que Deus é um Deus compassivo, tardio em irar-se. É um Deus benigno. E essa expressão é tomada pelo próprio Jonas. Isso, no decorrer da história de Israel, se tornou um credo. O que é um credo? Um credo é um resumo que o povo de Deus fazia, com base na revelação de Deus, de quem Deus era. Você pode dizer muita coisa de quem é Deus. Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, onipotente, onisciente, santo. A gente poderia passar a noite todinha falando aqui de quem é Deus. E ainda assim seria insuficiente. O que é um credo? Um credo é você não precisar passar a noite todinha falando sobre Deus. Você resume. Se eu pudesse fazer um resumo de quem é Deus, de como o povo de Israel cria quem era Deus, então eles faziam um credo, um resumo sobre a sua crença em Deus. E isso aqui se tornou um credo, um resumo do que o povo acreditava a respeito de quem era Deus. Você vai ver que isso fica claro quando Joel, no capítulo 2, o verso 13, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Ou seja, você vai ver que em vários trechos da palavra de Deus há esse credo que começa lá com Moisés. Há esse resumo do que o povo professa e confessa a respeito de quem é Deus. E foi essa confissão, foi essa síntese da crença de quem é Deus que fez com que o próprio Jonas fugisse de Deus. Jonas se desagrada de Deus por saber quem Ele é. Por saber quem Ele é, Jonas fica simplesmente triste e enfurecido e foge da presença do Senhor. Richard Phillips, comentando sobre isso, diz assim: diferentemente da maioria das pessoas que peca por desconhecer aquilo que Deus realmente é, o coração de Jonas se rebela justamente porque ele conhece a verdade sobre Deus e porque a verdade conflita com o desejo do seu próprio coração. Jonas não está fugindo de um Deus que ele concebeu na sua mente, que não é o Deus verdadeiro. Jonas está fugindo do Deus que realmente ele sabe que é e que se revelou a sua palavra. As pessoas, se vocês perguntarem quem é Deus para as pessoas, vocês vão ver que as pessoas vão dizer as coisas mais absurdas que você possa imaginar. Quem é Deus? É lógico, vão dizer que é amor, vão dizer que não sei o quê.
Mas você vai ver cada coisa absurda. Vai ouvir cada coisa absurda. Mas Jonas aqui não está fazendo uma expressão de quem é Deus, sendo que ele não é aquilo que ele está dizendo. Não, Jonas está desgostoso porque realmente ele sabe quem é esse Deus, que é um Deus compassivo, benigno e tardio em irar-se e que se arrepende do mal. O maior problema de Jonas era com o próprio Deus e não com a cidade de Nínive. Claro, uma coisa não exclui a outra, mas em última análise, o seu maior problema era fundamentalmente com o próprio Deus. Douglas Stuart, comentando sobre isso, diz assim: não era simplesmente que Jonas não conseguisse apreciar Nínive, pelo contrário, até certo ponto chocante, ele não conseguia suportar o próprio Deus. Era isso que Jonas não conseguia suportar. Não era Nínive. Era saber que Deus era o Deus que estava agindo ali em Nínive. Era saber quem Deus era Deus. Era isso que fazia com que ele ficasse revoltado, irado, enfurecido. A nação de Nínive era uma nação, a Síria era uma nação extremamente cruel, perversa, como nós dissemos anteriormente. Mas o ponto de Jonas era fundamentalmente a sua raiva, o seu desgosto e sua afronta contra o próprio Deus. Esse texto também nos diz que, no versículo número 3, diz que: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Essa expressão, não foi isso que eu disse, pode ser traduzido como: não foi essa a minha palavra? Por que isso é importante? Porque Jonas está querendo contrastar a sua palavra com a palavra do próprio Deus. Não foi essa a minha palavra quando eu ainda estava na minha terra? A minha palavra foi: tu é Deus compassivo. E o que é que o Senhor me disse? Que eu fosse lá para a cidade de Nínive e anunciasse que ela seria destruída. Qual foi a palavra que ficou? Me diga aí. O Senhor disse que ia para lá para destruir. E o que é que eu disse quando eu ainda estava na minha terra? Ele quer contrastar a sua palavra com a palavra de Deus. Isso é tão interessante que no texto hebraico isso fica claro. Sua oração encontra-se em grande medida em sincronia com as palavras do próprio Deus em termos numéricos. Perceba, por exemplo, Jonas no capítulo 4, ele fala 39 palavras. Jonas, no seu primeiro discurso aqui diante de Deus, contém 39 palavras. O último discurso de Deus no livro de Jonas, no capítulo 4, também tem 39 palavras. A pergunta de Jonas, no verso 4, tem 3 palavras. No versículo número 4. E você vai ver, a pergunta de Deus, me perdoem, a pergunta de Deus no versículo número 4, Deus pergunta a Jonas: será que é razoável essa tua ira? No hebraico são 4 palavras. A resposta de Jonas vem no versículo número 8, também com 4 palavras. Deus diz em 5 palavras no versículo número 9, e Jonas responde no próprio versículo com 5 palavras também. Jonas confronta o seu discurso com o discurso de Deus. Deus falou 3 palavras, eu também vou falar 3 palavras. Deus falou 5 palavras, eu também vou falar 5 palavras. Deus falou 4, também tenho o direito de falar 4 palavras. Vocês já assistiram aqui um debate presidencial? Você vai num debate presidencial, está do lado Lula, do outro lado Bolsonaro. Vamos lá para o tema. Saneamento ambiental. Você sorteia, vem a Lula. Aí ele fala: 5 minutos. Agora vejo você, Bolsonaro. 5 minutos. Réplica, tréplica. Estamos aqui diante de um debate presidencial. De um lado nós temos Jonas. Do outro nós temos Deus. E o tema selecionado foi Nínive. O que é que você tem para dizer, Jonas, a respeito de Nínive? Tempo!
Eu tenho 3 palavras, mais 5 palavras, mais 4 palavras. Eu tenho 5, eu tenho 3, eu tenho 4. Está havendo um debate entre Deus e Jonas. E a pergunta é, de que lado nós iremos ficar? Ou de que lado nós temos nos comportar? Comentando sobre essa reação de Jonas, Timothy Keller diz assim: Jonas ainda sentia, até certo ponto, que a misericórdia tinha de ser merecida e que eles, os ninivitas, não mereciam. No fundo, Jonas sabia que a sua nação precisava ser perdoada. Jonas foi perdoado pelo Senhor no capítulo número 2. Mas assim, a nação ninivita ser perdoada, aí eu acho que Deus está exagerando demais. Aí eu acho que o Senhor, sinceramente, eu vou falar aqui com todo respeito do Senhor, não é querendo me exaltar não, mas com todo respeito eu acho que o Senhor pisou na bola. Aí eu acho que o Senhor ultrapassou todos os limites da misericórdia. O Senhor, deixa eu pensar, misericórdia a mim, tudo bem, a mim. Também não sou assim, os assírios. O Senhor dispensar misericórdia à nação de Israel? Tudo bem, nação de Israel, escolhida pelo Senhor. Mas a nação de Nínive, aí, Senhor, com todo respeito, eu acho que o Senhor passou de todos os limites. Jonas admitia que eles poderiam alcançar ou ser agraciados pela misericórdia do Senhor. Mas por que não a nação de Nínive? Porque ele vê a misericórdia de Deus pelo um ato de merecimento. Eu não sou tão ruim, por isso que Deus dá misericórdia. Por que ele não merecia misericórdia? Porque ele é muito ruim e a misericórdia é merecida. Então há um grau de merecimento na misericórdia, o que é uma distorção completa do próprio termo misericórdia. Misericórdia você não pode merecer. É algo dado pela graça do próprio Deus. Mas o que é que Jonas queria para a cidade de Nínive? Jonas queria para a cidade de Nínive punição, destruição. Ele queria para aquela cidade o juízo do Senhor. Vocês já viram a expressão pimenta nos olhos dos outros é refresco? Uma pimentinha nos olhos dos outros, juízo do Senhor para Nínive, é um refresquinho, não tem nada demais. For para mim, aí não, Senhor, por favor, Senhor, livra-me dessa situação que eu tenho vivido. Lá no capítulo número 2 ele diz isso. Livra-me da minha angústia, eu estou a perecer. Mas para a nação de Nínive, um juízozinho, sabe, pimenta nos olhos dos outros é refresco. O negócio é besteirinha. O que nós podemos aprender então diante desses versos da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, Jonas ao menos estava sendo honesto sobre o que pensava a respeito de Deus. E aqui é uma verdade profunda, meu irmão. Será que você tem coragem de orar a Deus como Jonas orou? Porque muitas vezes a gente se comporta como Jonas se comportou sobre quem Deus é quando certas situações acontecem na nossa vida. Só que a gente não tem a coragem, a honestidade e a hombridade de se dirigir ao Senhor como Jonas fez. Jonas botou o dedo em riste. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, mas no mínimo você deve ser honesto diante do Senhor. E não ficar, você está simplesmente revoltado porque as coisas não saíram do seu jeito. Deus fez com que as coisas saíssem de uma outra maneira. Mas quando você vai orar, você diz, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, tu que fizeste com Moisés, ainda faz no dia de hoje. Mas no teu coração tu está com uma raiva assim. Você acha que Deus é o quê? Que Deus simplesmente não sabe o que passa no seu coração? Ao menos Jonas foi lá e foi honesto. Eu realmente não me agrada a tua misericórdia, não me agrada a tua benignidade, eu acho que é demais. Expressou tudo diante do Senhor. E aqui é uma lição para mim e para você, para nós não sermos insinceros diante do Senhor. Nós realmente dizermos as dores do nosso coração, ou como muitas vezes nós estamos angustiados ao ponto de pensarmos coisas erradas a respeito de Deus, e por isso nós devemos confessá-lo diante do Senhor. Segundo lugar, Jonas, ele acreditava no capítulo de número 2 e o verso 9, que a salvação pertence ao Senhor. Mas assim, nem tanto.
Se você pudesse voltar no versículo número 2, ver o que Jonas está fazendo aqui no capítulo número 4, você escreveria: a salvação pertence ao Senhor, disse Jonas, vírgula, nem tanto. Porque se a salvação pertence a Deus, como é que ele está revoltado e Deus está dando a salvação ao povo ninivita? Jonas quer com que Deus seja simplesmente um boneco em suas mãos. Ele não quer com que Deus soberanamente escolha a quem ele quiser como seu próprio povo. Escolha a quem ele quiser como presenteado por sua salvação. Jonas quer direcionar a salvação do Senhor, já viu? É um negócio louco que está acontecendo aqui com Jonas. O seu ódio, o amor demasiado da sua nação, fez com que ele ficasse sem raciocínio. Como é que uma pessoa quer direcionar e dizer assim: Deus, eu acho que tua salvação não deveria ir por aí não, deve vir por aqui. Mas a salvação pertence ao Senhor, Jonas, você mesmo proclamou isso. Mas nem tanto. Eu acho que para o povo ninivita aí já é demais. E é uma coisa que nós devemos aprender, meus irmãos. Deus salva a quem Ele quer. Deus elege aqueles que são seus antes da fundação do mundo pelo beneplácito da sua própria vontade. Vai dizer Paulo em Efésios capítulo de número 1. É pela aprovação da sua própria vontade. Não é com base numa barganha. É com base simplesmente nos seus decretos eternos. Ele quis assim. E assim foi. Será que você crê nisso? Que a salvação pertence a Deus? Ou será que você é aquele tipo de crente cri-cri? Vai, menino, vai, se entrega ao Senhor e fica empurrando o cara, e puxa de lá, e dá a tapa pro lado de cá. Já viu igrejas que você vai visitar? Aí o cara vai falar: quem quer aceitar Jesus? Aí o cara fica empurrando o outro de lá, ajudando. O cotovelo lá daqui, aí o cara vê: não faz isso não, pô. Ele levanta a mão, querendo levantar o cotovelo do cara, o cara bota duro para não levantar. E fica uma briga para ele aceitar a salvação. Isso é salvação? A salvação pertence ao Senhor. E pela sua graça soberana, no momento que Ele determinou desde a eternidade, vai haver um momento da história onde aqueles que são seus se renderão e dobrarão seus joelhos e proclamarão que Jesus Cristo é o Senhor. Terceiro lugar, apelando para a eutanásia divina. Apelando para a eutanásia divina. Veja o que diz o versículo de número 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Perceba o que é que Jonas está dizendo aqui. Comentando sobre isso, Lansky Brito diz algo cirúrgico. Ele não vai se matar, mas quer que Deus faça o trabalho sujo em seu lugar. Eu não vou me matar não, que isso é pecado. Mas Senhor, se o Senhor puder fazer esse trabalho sujo aí de tirar minha vida, eu agradeço, tá? Eu não vou pecar contra o Senhor. Talvez ele até raciocinasse: o Senhor é o dono da vida, então pode tirar. Eutanásia é um termo da medicina que fala para uma pessoa que está numa situação de dor, perto de morrer, e ele simplesmente quer parar a sua dor e pede para que os médicos simplesmente desliguem os aparelhos para que ele morra. E Jonas aqui então diz assim: eu prefiro morrer, mas que seja o Senhor que tire a minha vida. O Senhor deu essa eutanásia divina. Agora, veja o que é que Jonas está fazendo aqui. Ele prefere morrer do que a viver. Comentando sobre isso, Calvino diz: isso é uma monstruosidade. É monstruoso a atitude de Jonas diante da ação de Deus de ser benigno, compassivo e que se arrepende do mal. Jonas
ele não quer ser cúmplice no perdão de Deus à cidade de Ninivita. Ele não quer ser cúmplice, por isso que ele quer morrer. Eu prefiro morrer do que ser cúmplice nesse perdão que o Senhor está dando. Eu não quero participar dessa parada, não. Pode tirar minha vida. Não venha me colocar nesse balaio aí, não, que eu não tenho nada a ver. Pode me tirar a vida. Eu não quero participar do seu perdão, não. Ele não quer ser cúmplice no perdão do Senhor à cidade de Nínive. Um autor diz assim: se os assírios estivessem incluídos no amor de Deus, então Jonas não queria fazer parte disso. Eu me lembro que anos atrás, assim, muitos anos, eu ainda estava no ensino médio. E eu me lembro que eu peguei um ônibus, o Barra de Jangada Curado 4. Esse ônibus, ele para chegar do terminal do Curado 4 ao outro terminal de Barra de Jangada, ele dura mais ou menos 3 horas e meia. A linha mais longa da região metropolitana do Recife é Rio Doce, eu acho que Piedade, que vai até Barra de Jangada. Mas o mais demorado é Barra de Jangada Curado 4, que nem existe mais. Que Deus o tenha. 3 horas e meia para você chegar. E eu estava com um amigo meu, e a gente saiu para fazer algumas travessuras, e a gente foi no ônibus. Quando a gente chegou no ônibus, a gente ficou lá atrás. Meu amigo numa janela, na última cadeira de trás numa ponta, e eu na outra. Aí subiu um cara de boné, meio como se tivesse meio noiado, como diz a história. Ele sobe meio... Foi passar na catraca, passou por debaixo, não pagou. Aí eu olhei para o meu amigo e disse: é isso aí. Na época ainda que era atrás, né? A catraca. Eu disse: que é isso aí? O cara veio para trás e sentou de lado de mim. E ele fez assim: e aí, meu irmão? Eu disse: e aí, meu irmão, beleza? Ele disse: beleza. Ele levantou a camisa e fez assim, ó, com a arma. Ele disse: eu vou assaltar o ônibus. Tu não queres vir comigo, não? Eu disse: meu irmão, bicho, não dá não, velho, que eu tô indo pra escola, pô. Eu disse: tô indo pra casa da minha tia. Não dá não, meu irmão. Aí ele disse assim: então, meu irmão, faz o seguinte, pega a minha sandália, que quando eu descer do ônibus, tu joga ela pela janela. Ele deixou a sandália, foi lá na frente, assaltou a cobradora, foi lá no motorista, quando estava subindo aquela ladeira ali de Cavaleiro. Ele pediu para o motorista abrir, desceu. Aí ele olhou para mim, eu joguei a sandália. Quando eu joguei a sandália, a cobradora começou a se desesperar. Fui assaltado. O motorista acho que não percebeu, que era distante na época, né? O lugar onde era o cobrador e o motorista. E o motorista parou. Quando o motorista parou, aí começou: o show assalto, não sei o quê. Vai todo mundo para a delegacia. Eu disse: todo mundo para a delegacia. Tinha um cara sentado naquelas cadeiras altas. Aí ele pegou e fez assim: ei, fera, eu vi quando tu jogou a sandália. Meu irmão, eu gelei. Eu disse pro meu amigo, eu disse: ele viu que eu joguei a sandália. Meu irmão, isso vai dar um B.O. O cara vai dizer que eu sou cúmplice do cara, meu irmão. Vai dar um B.O. Quem é que vai para a delegacia e quem é que não vai? Eu disse: oxi, para a delegacia, eu vou vir embora daqui. Bora da história. Eu me saí junto com meu amigo e o pessoal foi para a delegacia. Eu fui um cúmplice, de certa maneira, forçado. Eu me fingi lá com um bandido que eu não ia fazer. Ai, meu Deus, ele vai me assaltar. Meu Deus, oxi. Não, meu irmão, então beleza, meu irmão, mete a parada aí. Ele ia assaltar, eu querendo ou não. Na verdade, se eu dissesse que não, ele ia poder até me matar. Eu disse: eu não ia jogar a sandália nele, levar um tiro. Toma aqui a sandália. Mas Jonas, se ele estivesse no meu lugar e Deus entrasse no ônibus, ele ia dizer: eu prefiro me atiro na minha cabeça. Eu não quero ser cúmplice de jeito nenhum. O Senhor quer salvar Nínive? De jeito nenhum eu quero participar disso.
Eu prefiro morrer do que viver. Mas Jonas, ele se revela um hipócrita. Por que ele é um hipócrita? Porque no capítulo número 2 está ele. Ao Senhor pertence a salvação. Assim como os ímpios que adoram os ídolos vãos, eu tenho adorado ao Senhor, cantando, louvando, fazendo aquele cantarolada. Estava lá cantando dentro do peixe, louvando ao Senhor. Quando chega no capítulo número 4, cadê aquele Jonas que estava louvando por sua vida? Estava agora ele no capítulo 4, querendo morrer do que viver. O que é isso, gente? No capítulo número 2, ele está lá louvando porque ele poderia ter sido morto. Muito obrigado, Senhor. Que salvação o Senhor me trouxe. No capítulo 4, ele diz, eu quero é morrer mesmo. Eu prefiro morrer do que viver. Um hipócrita, para ele, pode ser a salvação do Senhor. Mas se for para os outros e para aquele ele odeia, ele não quer conviver com isso não. Ele não quer ser cúmplice junto com o Senhor do perdão daquele povo que ele tanto odeia. O versículo de número 3, então encerra dizendo: tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A que ponto chega uma pessoa, irmãos, de preferir tirar a sua vida do que se render à vontade soberana do Senhor? Eu assistia recentemente um rapaz que ele tinha ido fazer uma maratona de surf. Ele pegou a prancha dele e foi para o alto mar e queria fazer, 50 quilômetros percorrendo de prancha. Moral da história, chegou um momento que ele perde essa prancha com o impacto do mar revolto. A prancha sai do pé dele, que eles botam uma corda para a prancha não sair, eles não ficarem sem nada. E ele ficou simplesmente à deriva no mar. Não tinha onde boiar, não tinha onde se apoiar, tinha nada. A única coisa que ele pensou foi: eu tenho uma câmera aqui, eu vou gravar um vídeo de despedida para os meus familiares. E ele começa a se despedir dos seus familiares. Mãe, eu te amo. Pai, cachorrinho. Começa a se despedir de todo mundo. Obrigado, mãe, obrigado, não sei o quê. Agora não tinha, você está em alto mar, você não tinha como voltar para a costa. Você não tinha braço. Já estava começando a ficar gelado. Quando menos espera, ele viu um barco vindo de longe. E ele disse que nem precisou falar, que aqueles pescadores já tinham visto ele de longe e veio exatamente na direção dele. E ele então é pego, é salvo. E ele então dá entrevista na reportagem. E ele diz que gravou um vídeo se despedindo. E ele então conclui o vídeo dizendo assim: hoje, todo ano eu comemoro 2 datas de aniversário. Uma do meu nascimento e outra do meu novo nascimento. Você já parou para pensar o quanto esse cara estava alegre? O quanto ele agora se sentia regozijado em saber que ele foi salvo de uma situação que simplesmente parecia de morte. Ele teve uma nova vida. Ele foi gerado à vida 2 vezes pela sua mãe e pelo aquele livramento extraordinário que Deus deu. Jonas era para estar no capítulo de número 4, ainda sob o impacto da salvação do Senhor. Eu agora tenho uma nova vida, eu tenho 2 aniversários para comemorar. O dia que eu nasci e o dia que Deus me livrou daquele grande mar revolto. Ele deveria estar sob o impacto da alegria da salvação do Senhor ainda no capítulo número 4. Mas momentos depois dele ser liberto do mar, dele ter se regozijado, está ele aqui querendo morrer de novo. Que tristeza, não, irmãos? Que homem ingrato, que homem rebelde contra o Senhor, que homem lastimoso. Mas a bem da verdade é que esse é eu e você.
Porque se Jonas deveria louvar a Deus, se esse homem que estava no mar deveria dizer: eu tenho 2 aniversários para comemorar, eu tenho uma nova vida, quanto mais eu e você devemos comemorar, devemos louvar, devemos exultar, devemos nos alegrar no Senhor pela salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus, pela nova vida que nós temos, pela nova criatura que eu e você é em Cristo Jesus. Quanto mais alegria nós devemos ter. Nós estávamos indo rumo ao inferno eterno. Deus se interpôs no nosso caminho e nos deu a verdadeira salvação. Por que você vive ranzinza com seus filhos? Por que você vive ranzinza no seu trabalho? Por que você é visto na sua vizinhança com uma mulher ou um homem amuado que não fala com ninguém, que não ri, que não se alegra? Você tem uma salvação tão bombástica, eu tenho uma salvação tão bombástica, que nós deveríamos estar rindo, se alegrando, com um ânimo exultante a todo instante, pela salvação que Deus nos deu, na pessoa bendita, e na morte e na ressurreição do seu Filho Jesus. Como é que você se sente, irmãos? Como é que eu me sinto, irmãos? Como é que nós nos sentimos diante da misericórdia de Deus, dispensada àquelas pessoas que nos fazem o mal? Ou nos fizeram mal? Será que você consegue pensar em alguém que lhe fez o mal? E Deus dispensou misericórdia, graça, perdão sobre aquela pessoa? Como é que você reage a isso? Com ódio de Deus? Com raiva? Com indiferença em relação ao Senhor? Era isso que Jonas estava fazendo. Indiferença, raiva e ódio de Deus. Uma recusa de amor a outras pessoas sempre envenenará o nosso relacionamento com Deus. Diz Richard Phillips. Uma recusa de amar outras pessoas sempre envenenará o nosso relacionamento com Deus. Não tem como, meu irmão. Você pode tapar o sol, tentar tapar o sol com a peneira, mas não tem como. Se você odeia alguém, isso atingirá necessariamente o seu relacionamento com Deus. Não tem como. Ah, não, mas eu estou tranquilo, sabe? Eu e com Deus assim, não tem nada a ver não. É com aquele irmão, é com aquela irmã que eu tenho um problema. Mas assim, com Deus eu estou quite. João disse isso claro. Aquele que não ama o seu irmão, como pode dizer que ama a Deus, aquele aqui não vê? Tem que amar. Amar e amar. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Amai os que vos perseguem. Quais são as situações que lhe fazem preferir morrer do que viver? Há uma certa ironia em tudo isso que está acontecendo aqui, irmãos. Porque Jonas está diante daquele que dá sentido para a vida e pergunta, e diz indiretamente para aquele que é o que dá o sentido para a vida: aonde eu encontrarei o sentido para a vida? Jonas, quando diz eu prefiro morrer do que viver, ele está dizendo, a vida para mim não faz sentido nenhum. Isso ele está confessando ao Deus que dá sentido à vida. Para mim a vida não faz sentido. E Deus dizendo assim na cara dele: eu aqui que dou sentido à vida. Eu estou diante de você. Você está orando aquele que dá sentido à vida. Como é que você está dizendo que a vida não faz sentido? Como é que a vida não faz sentido mais para você, Jonas? Eu estou diante de você, o Deus que dá sentido e significado à vida. Santo Agostinho disse certa feita: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Todas as vezes que nós colocamos uma condição para sermos felizes, realizados e completos nessa vida, que não seja o nosso próprio Deus, nós estamos colocando essa coisa como Deus na nossa vida. Ah, eu só seria feliz se meus meninos fossem comportadinhos. Eu só seria feliz e realizado se minhas filhas tirassem notas boas na escola. Isso é o seu Deus. Porque você só consegue encontrar preenchimento, completude na sua vida só em Deus. Não tente colocar nada no lugar de Deus, porque nada vai conseguir preencher. A graça paciente diante de um profeta impenitente.
a graça paciente diante de um profeta impenitente. Veja o que diz o versículo número 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Veja que paciência de Deus. Você tem um profeta rebelde. Você tem um profeta que está dizendo: eu quero morrer. Ele diz: mas rapaz, eu acabei de te salvar, Jonas. Tu quer morrer já? O que é que você faria se Jonas fosse seu filho? Ah, você quer morrer, né? Ah, pois tu vai morrer agora. Veja a graça e a paciência de Deus diante da rebeldia desse Jonas impenitente, não arrependido. É razoável essa tua ira? Foi só isso que Deus disse. É razoável essa tua ira, Jonas? Ironicamente, depois de Jonas condenar a ira de Deus, Jonas é questionado a respeito da sua própria ira. Ele está dizendo: por que o Senhor não joga sua ira sobre Nínive? Deus diz: Jonas, por que você está irado? Essa é a questão. Por que da tua ira? Por que de estar inflamado? Por que de estar com a cabeça quente? Por que de estar pegando fogo, saindo fumaça? É razoável essa tua ira? Faz sentido essa tua ira? Essa tua atitude? Versículo de número 5. Uma esperança diabólica. Uma esperança diabólica. Veja o que diz o versículo número 5. Então Jonas saiu da cidade e, assentando-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Eu espero que nenhum irmão seja assim. Mas tem pessoas que são assim. Ele começa a ver um tumulto ali na frente, ele estava para entrar dentro de casa. Ele bota as compras bem rápido e... vai se aproximando devagarzinho. Para ver o que é que vai acontecer. Ele quer ver o circo pegar fogo. Olha, Senhor, eu não gosto disso não, mas se acontecer eu estou aqui. Viu? O que Jonas está fazendo é exatamente isso. Jonas, ele sai para o oriente da cidade e espera o bicho pegar. Ele quer ver o caos. Ele quer ver a situação, simplesmente a ira do Senhor derramada sobre aquela cidade e a cidade ser destruída. Ele senta com a sua cadeirinha de praia, pega a sua aguinha de coco, diz: eu quero ver que hora Deus vai mandar esse foguinho, que eu estou aqui só para assistir. O mal, a desgraça alheia. Que coração, meu irmão. Se não é para morrer, que pelo menos eu veja a morte dos outros. No fundo, Jonas tem a esperança de que Deus se arrependa do seu arrependimento de não matar os ninivitas. Se ele é o Deus do arrependimento, então ele pode se arrepender de novo, de ter se arrependido, de ter não destruído a cidade de Nínive e mata a cidade de Nínive. Afinal, eu fui bem convincente. O Senhor é Deus compassivo, eu sabia disso. O Senhor, na verdade, deveria ter jogado ira. Quem sabe Jonas não tenha convencido a Deus. E é isso que faz Jonas sentar-se na sua cadeirinha, por assim dizer, e esperar o mal, a calamidade, a destruição e as trevas se darem sobre aquela cidade. É interessante que Jonas, diferentemente do rei ninivita, no capítulo de número 3, que se assentou em pó e cinzas e arrependeu-se dos seus pecados, Jonas aqui, ele se assenta com o coração endurecido e não arrependido. Enquanto no capítulo número 3, tem um rei pagão se arrependendo e se sentando, aqui nós temos uma pessoa se sentando sem arrependimento, com dureza de coração e querendo ver o mal daquela cidade. Nós podemos aprender mais algumas coisas na palavra, com base na palavra dos versos que nós lemos. Em primeiro lugar, a transformação do crente, irmãos, é gradual.
Tudo que nós vimos de Jonas aqui é em alguma medida o que é eu e você. Nós esperaríamos no capítulo número 2, o Jonas saindo da boca do peixe, triunfando, dando tapa na cara do leão, puxando a barba de urso, fazendo maravilhas em nome de Deus. Mas quando chegamos no capítulo número 4, tem um Jonas enfurecido, tem um Jonas que acusa o próprio Deus, que acha que está certo em se rebelar contra Deus. Jonas é eu e você. A nossa caminhada cristã, irmãos, não há caminhada que você se converte hoje e está completamente transformada amanhã. Deveria ser, mas não é. Por isso que a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo de número 5, do fruto do Espírito. Por que é um fruto do Espírito? Porque ninguém bota um pé de alguma coisa e no outro dia está pronto. Botei aqui a jaqueira. Porque é jaca. Não é na hora, meu irmão, é tempo. O tempo passa para que as coisas comecem a realmente aparecer. A nossa caminhada cristã é assim. É o fruto do Espírito. Ele começa paulatinamente trabalhando na gente em amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, paz, para que gradualmente o nosso coração possa ser trabalhado e transformado pelo Espírito do Senhor. Mas Paulo vai dizer em Gálatas que aonde há o Espírito do Senhor, aí é o quê? Liberdade. É a liberdade das obras da carne. Porque as obras da carne militam com o fruto do Espírito, com a ação do Espírito Santo. Mas eu e você, irmãos, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor gradualmente. Eu li um livro há algum tempo atrás, Brecha em Nossa Santidade, de Kevin DeYoung. Não me lembro quase nada do livro, mas tem uma coisa que eu guardei no coração. Ele diz, olha, quando você for examinar a sua vida para ver se você tem crescido em Cristo ou não, você não pode examinar de uma semana para trás. E de uma semana você pode ter brigado com seu pai, você pode ter brigado com sua esposa, você pode ter se desentendido no trabalho, e você vai começar a pensar que não é crente. Eu sou crente, eu fiz tudo errado essa semana, não sou crente não, vou sair da igreja. Ele diz, quando você for avaliar a sua vida, avalie de médio e longo prazo. Você tem quantos anos de crente? Tenho 5 anos de crente, certo? Quando você se converteu há 5 anos atrás, como você era? Como você é hoje, depois de 5 anos? Há 3 anos atrás, como você era? Como você é hoje? E você aí vai perceber se realmente você tem o fruto do Espírito, a habitação do Espírito na sua vida. Você vai ver como você era antes e como Deus, a médio e longo prazo, tem trabalhado na sua vida. Será que você tem feito isso? Você tem reavaliado a sua vida de conformidade ao que a Bíblia nos exige? Vendo uma gradual mudança operada pelo Espírito na sua vida? Se isso não tem acontecido, meu irmão, você tem que se arrepender dos seus pecados, depositar sua confiança em Jesus e pedir pelo poder do Espírito. Comentando sobre isso, Richard Phillips diz assim: diante de tudo isso, esperaríamos que a história de Jonas terminasse em triunfo. Mas o capítulo número 4 conta outra coisa. A história de Jonas nos lembra de que poucos cristãos seguem uma ascensão em linha reta, da descrença para a fé gloriosa e vitoriosa. Em vez disso, tendemos a progredir com passos e paradas, avanços e tropeços. O que fazemos, irmãos, quando Deus não parece responder a oração do jeito que nós desejaríamos que Ele respondesse? Você quer morrer a viver? Ou você quer se lançar em fé e arrependimento e confiar que Deus tem o melhor para mim e para você, independentemente do que nossa cabeça possa dizer? Que Deus, pois, nos abençoe e nos leve a uma vida de arrependimento e fé. Vamos orar ao Senhor.